bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre asma, pessoal. A minha convidada é a doutora Martina Rodrigues de Oliveira. Ela é pneumologista, médica do corpo clínico do HCOR e tem doutorado pela USP. Martina, prazer te receber no podcast. Prazer é meu, Cristina. Obrigada pelo convite. Imagina, eu acho que é muito importante a gente falar desse assunto. A gente sabe o quanto a asma é negligenciada. Os pacientes, às vezes, nem pensam que pode ser alguma coisa respiratória. Estão tão cansados e vão no cardiologista, faz os exames. E se a gente não indicar uma avaliação, ou se a gente não pensar nisso também, às vezes passa. E as pessoas vão acostumando a viver cansadas. Sim. Não é verdade? Sim. É super negligenciado, como você falou, e é uma doença muito prevalente, é muito comum na população. Tem lugares, estudos que falam de até 20% de adolescentes acometidos pela asma. Tá vendo? Né? E é uma doença que é potencialmente grave, né? Então, assim, ela pode levar a um acometimento mais grave do paciente, até mesmo às vezes com morte. Isso em outro cenário Sim. de não tratamento. Mas também é uma doença em que a gente, na grande maioria dos casos, consegue tratar e o paciente ter uma boa qualidade de vida, ter uma vida normal, com controle da doença, dos sintomas, né? Então, é super importante a gente falar sobre isso. E justamente ficar atento ao nosso corpo, né? Não se acostumar com o que tá errado, uma falta de ar. Exatamente, porque assim, a gente vê... O que as pessoas pensam, né? Ah, ela tá cansada. Porque às vezes é cansaço, né? Mas ela fala, tô cansada, aí ela pensa, mas tô acima do peso, tô sedentária, e tô isso, tô aquilo. E aí ela fica achando que aquilo ali é normal. E não é. Normal é se sentir bem. Então, pra gente começar, vamos definir pro pessoal o que é asma. E se é a mesma coisa que bronquite, que as pessoas falam. Como é que é isso aí, essa definição, Martina? Ótimo. A gente até escuta muito na prática clínica o paciente mesmo trazer pra gente bronquite como sendo a asma ou vice-versa, né? Mas é bom a gente fazer essa diferenciação. A asma, na verdade, é uma doença que é uma doença inflamatória, né? Crônica, né, heterogênea, ou seja, ela pode se comportar de várias formas, a depender do paciente, que vai causar ali, em última análise, assim, uma obstrução para a passagem do ar, né, na via brônquica, nas nossas vias respiratórias. E é uma obstrução que ela é reversível, né? Então, por isso que os sintomas da asma, inclusive, eles são mais intermitentes, né? Eles variam ao longo do tempo, ao longo dos dias, eles variam também em relação à intensidade deles. Já a bronquite é um termo mais genérico, né? Essa bronquite, ela pode ser aguda, ela pode ser crônica, e várias doenças podem causar bronquite, a asma é uma delas, né? Então, a rigor, a bronquite também é uma doença inflamatória da via aérea, só que ela vai ter causas diferentes. Então, por exemplo, uma infecção viral aguda, pegou um vírus da influenza, pegou um vírus sincicial respiratório, que a gente tem falado muito hoje em dia. Você pode ter ali a inflamação, que vai ter tosse, vai ter produção de secreção, mas é passageiro. Aquela causa ali vai se resolver e a bronquite vai melhorar. E tem bronquite crônica, associado aí a vários outros fatores, por exemplo, o tabagismo. Né? Então, dentro da doença que a gente chama hoje em dia de DPOC, que é a doença do tabagismo, também tem esse polo mais de bronquite. Então, para resumir, asma e bronquite não são a mesma coisa, né? A gente pode ter o quadro da bronquite dentro da asma, vamos dizer assim, e dentro de outras doenças do sistema respiratório. Essa bronquite, ela pode ser de longa data, ou pode ser algo ali passageiro, provocado por infecção, por exemplo. Vamos explicar pro pessoal, assim, anatomicamente, né, essa questão da via aérea, porque, na verdade, a bronquite é a inflamação dos brônquios. Isso. Né? Então, é uma árvore o nosso pulmão, não é? Não tem nome melhor que a árvore brônquica. Porque ela, basicamente, vamos dizer assim, ela começa ali com a traqueia, né? Que é vamos dizer, o canal principal. Que aqui, assim, a gente consegue palpar, né? No pescoço, aqui, no finalzinho aqui, né? Pessoas, às vezes, que tem aquele problema que tem que fazer uma traqueostomia, né? Então, a gente consegue visualizar, assim, palpar aqui, nós, né, médicos da área, a gente consegue, né?
colocar aqui a mão, a gente vai sentindo os anéisinhos duros, né? Aqui na garganta. Isso vai se estendendo até aqui dentro do tórax. Então, essa é a traqueia, é a principal via aérea. E ela se divide em 2 brônquios, né? Um brônquio que vai para o pulmão direito, um brônquio que vai para o pulmão esquerdo. E cada pulmão, ele é dividido em lobos, vamos falar assim. Então, o pulmão direito, a gente tem 3 lobos. Então vamos dizer assim, Superior, pensar em médio. 3 pedaços, né? 3 gomos de uma laranja, vamos dizer assim. E o brônquio esquerdo vai para o pulmão esquerdo, que tem ali dois lobos, né? Então, basicamente, esse ramo da via aérea, ele vai se dividindo para esses locais de pulmão. Então, ele começa com uma via aérea única grande, se divide para cada pulmão. Lá no pulmão, ele vai se dividindo para cada região. E ele vai se tornando mais fininho e acompanhando os segmentos que formam o pulmão mesmo. Então, falar de inflamação da via aérea pode ser tanto inflamação da via aérea superior, né? Então, que a gente vai falar aqui, nariz, garganta. Já fizemos um podcast sobre sinusite, essas coisas, rinite, já fiz. Pronto. E aí, a gente vai falar da via aérea, da via respiratória inferior, que a gente está falando aqui da traqueia para baixo. E também assim, por exemplo, a pessoa que qualquer quadro respiratório, né, de uma infecção, a pessoa pode ficar chiando, né? Porque os principais sintomas e sinais da asma, qual seriam, assim, chamaria atenção? O chiado, todo mundo conhece, né? Que é o gatinho lá, que as pessoas falam, nossa, eu tô chiando, tô com gato. Sim. Né? Quando a gente pensa no quadro clínico da asma, né, para todos nós ficarmos atentos, a gente vai ver. Pode ser tosse, né? Uma tosse seca ou com secreção, né? Mais presente. Um aperto no peito, né? Então, uma tosse com aquela sensação de opressão. Às vezes os pacientes falam, não consigo respirar, fica um peso aqui. O chiado, né? Que a gente fala que é aquele miadinho de gato, um som agudo, apito, que vem mais quando a gente solta o ar. Então, é na expiração. E crises de falta de ar. Mas o que a gente tem que ficar... Uma dica para a gente pensar em asma é justamente isso. O paciente às vezes está bem e aí vem uma crise, que pode ser motivada por uma mudança climática, uma infecção. Esse paciente ele pode ter sintomas mais em um período específico do dia. Então, a gente vê mais, por exemplo, sintomas à noite, no comecinho da manhã. Então, ao longo do próprio dia, vai ter uma variação desses sintomas e às vezes mais fracos, às vezes mais tá E estresse, ansiedade, tem alguma correlação na sua experiência clínica ou na literatura, assim? Tem. Isso tá nos estudos ali, a gente vê muito na prática clínica. Um paciente asmático que entra em crise ou que piora em fases de estresse, em ansiedade. Eles, como se fosse um gatilho ali para a crise, né? Muitos deles falam assim, eu não posso rir, se eu tenho crise de riso, vem o sintoma. E a gente vê isso, tá? E aí você falou da ansiedade, eu vou só fazer um adendo, Cris, porque chega muito paciente também em que a gente vê como queixa principal ali só a falta de ar. E claro, a gente tem que pensar em causas de asma, a gente vai investigar e às vezes a gente roda, não consegue comprovar a asma, né? E aí você vai ver, claro, vai ser um diagnóstico de exclusão, a última etapa. Mas o paciente tem um quadro de ansiedade importante, né? Então, isso a gente tem que ficar atento. Que às vezes é um sintoma de ansiedade e não é asma. Exato, né? Você investiga tudo e não acha. Igual quando a gente investiga dor torácica, tem paciente que faz um monte de exame cardiológico e não detecta nada, e ele tem uma dor no peito, né? Isso. E a gente fala, olha, isso aí tem que tratar o emocional, aquele perfil de paciente muito, né, muito ansioso, porque a gente também já gravou aqui um podcast sobre ansiedade, já falamos dessas coisas também. Ótimo. E assim, uma coisa que eu gostaria de saber, porque quando a gente faz uma anamnese, né, a gente faz as perguntas pro paciente, pessoal, quando vai no consultório, quem teve asma na infância e teoricamente curou, né, porque eles falam, eu tinha, agora não tenho mais. Isso é verdade e isso aumenta a chance de ter asma na fase adulta? Como é que funciona isso aí? A gente, em geral, não fala em cura da asma. Pois é. Né? A gente entende a asma como uma doença crônica, que ela pode ter períodos de atividade, vamos dizer assim, e momentos que ela vai entrar em remissão,
né? Então, é que ela vai estar dormindo ali, latente. E a gente vê pacientes que começam com essa asma na infância, né? Então, tem ali sintomas durante a infância, na adolescência. Quando entra ali na vida adulta, isso pode sumir, né? Ah, não tô tendo mais crise, sumiu, melhorei da asma. E às vezes eles voltam a ter sintomas lá na vida adulta, perto já ali dos seus 50, 60 anos. Então, é isso que eu comentei antes, ela pode variar ao longo do tempo, tá? Então, na verdade, você tem a doença, mas ela tá quieta. Né? É aquela história, você tem um vírus que tá latente lá numa situação de outros vírus que acontecem, tipo herpes zoster, essas coisas que não tá em atividade, mas se você tiver um ambiente frio, uma pneumonia, você vai ter uma crise de asma, né? Exato. Você ficar num lugar muito seco, enfim, nós vamos falar ainda dessas questões do temperatura. Mas isso que você falou é um fator de risco. Ter asma, ter tido asma, os sintomas, o quadro clínico da asma na infância é fator de risco para a persistência daquele quadro na vida adulta, tá? Porque assim, a gente sabe, eu encaminho muitos pacientes para você, né? E eu tenho um paciente que até passou com você recente, e a gente descobriu um problema cardíaco, e ele fazia atividade física, ele falava, doutor, eu corro, mas eu canso, né? E aí no cardiopulmonar, que eu sempre gosto de pedir aquele exame da esteira com a máscara, pessoal, que a gente até já fez um podcast sobre esse exame, que é o cardiopulmonar. E aí ele detecta se o problema é respiratório, se é pulmão, né? Se é coração ou se é falta de músculo periférico. E aí detectou um problema. Então, assim, quando você pega no cardiopulmonar, ou se você pede aquele exame de soprar, né? Que é a espirometria, a gente detecta algum problema e vai investigar. E a gente percebe o quanto que o paciente melhora, que é um sinal escondido. Você vê, o paciente até corria. Sim. Só que ele fala, eu não vou pra frente. Chega ali, eu fico na mesma, eu não evoluo. Ou tem paciente que fala assim, eu não consigo fazer esteira, eu me canso demais. Eu falo, gente, não tem lógica uma coisa dessa, né? A gente tem que investigar. Sim. E assim, quando você fala nessa coisa que ela pode... Quem teve asma ficou meio, né, remissão, depois mais velho. Aí você pega também questões do pulmão envelhece, né? Fica mais duro. Isso também é um problema, né? Sim. E também tem as questões do estilo de vida, porque aqui, né, o pessoal, sempre, todos os podcasts, sempre tem o especialista, independente de qual área seja, que a gente vai cair nas questões do estilo de vida, Sim. né? Então, como que o estilo de vida, ele pode piorar uma condição asmática ou pode favorecer que ela continue assim ali, né, dormindo, bem hibernante, vamos dizer assim. Não, ótimo falar sobre isso. A gente tem que se cuidar de uma forma geral, né? Para qualquer doença, vamos dizer assim. Então, medidas e tipos de estilo de vida vão interferir diretamente ali no controle da doença, na manifestação dela, nos sintomas dela. Então, o que a gente sempre vai recomendar para o paciente asmático fazer uma atividade física. Sim. Né? Tem muito aquele pensamento ainda de que para asma é a natação, né? Que isso vem muito ali de antes. Mas, na verdade, qualquer exercício, né? Qualquer exercício que você consiga ali manter uma rotina e consiga estar trabalhando o seu corpo como um todo, né? Cuidar do sono, né? Isso está diretamente ligado ali a estresse, que pode ser gatilho ali para os seus sintomas. A parte de dieta, né? A gente vê, por exemplo, quem tem asma e tem refluxo com uma asma bastante descontrolada. Entendi. Às vezes não é a asma que está ali com inflamação muito grave, é porque tem um outro fator externo provocando os sintomas da asma, né? Então, Entendi. você tem um refluxo ali, aquele conteúdo sobe ali até a garganta, a entrada da via digestiva é coladinha na via respiratória, aquilo vai ali um pouquinho para a árvore brônquica, o brônquio reclama, né? Sim. Então, ele entra ali no broncoespasmo, que é essa coisa de abrir e fechar pela inflamação. E outra coisa que entra aí também, pensando, né, em medidas que a gente pode fazer para ter uma asma mais controlada, entra a vacinação, né? Ah, interessante, Então, esses pacientes, eles têm que estar com a cobertura vacinal completinha para gripe, para Covid,
Para pneumonia, se você tem a indicação. E o vírus sincicial respiratório E o vírus também. sincicial respiratório, que a rigor entra ali, tem nas orientações para o paciente com DPOC, por exemplo, que a gente aplica na asma também, né? Então, quando passa em consulta comigo, vai sair com essa receitinha de vacinas, além dessas do estilo de vida que a gente comentou. O cigarro, né? Óbvio. Porque eu no consultório, quando eu pergunto se tem asma e fala que sim, eu pergunto se fuma, porque, por incrível que pareça, tem pacientes asmáticos que fumam. Muito. Né? Isso. E a obesidade, né, Martina? Porque, assim, aquela obesidade que restringe a expansibilidade pulmonar, o paciente com aquele abdômen grande, ele não vai ter aquela expansibilidade. Então, a gente vê os pacientes que têm aquela atelectasia, né? Que a base do pulmão, ela fica colabada, ela não expande, né? Então, isso também favorece, né? Processos inflamatórios, infecciosos. Com certeza. E aí, vai virando, né? A obesidade, ela não é que ela vá causar uma crise de asma, né? Mas a não ser que tenha um refluxo ali por trás, por exemplo. Mas, como você falou, a obesidade, ela vai piorar o sintoma da falta de ar, que é um sintoma da asma. Porque, basicamente, para a gente respirar, a gente depende da interação do tórax com o abdômen, né? Se a gente tá ali com um abdômen mais volumoso, a gente fica com pouco espaço para o pulmão expandir, né? É, isso mesmo. E aí, falando um pouco dessa questão que você comentou da natação, né? É porque o ambiente na natação, pessoal, ele é úmido. Então, isso é bom. Então, né, a gente sabe que tanto a umidade do ar, o ar muito seco, o frio, a poluição, né? A gente que está em São Paulo, são inimigos aí dos asmáticos, né? Das pessoas que têm problemas respiratórios. E, inclusive, pode causar, né? Poluição. Pode ser um causador, né? Sim, ele vai ser um gatilho para inflamar e provocar uma responsividade brônquica no paciente que já tem a asma. Então, pode ser um gatilho que vai deflagrar, que vai iniciar ali a exacerbação, a crise da asma. Como também pode ser um fator para bronquite, que a gente falou ali no começo do podcast, né? E só, Cris, voltando um pouco para o que você falou do tabagismo, que é tão óbvio que até me passou, mas a gente vê muito adolescente e jovem agora com o vape, né? Então, isso é algo que a gente sempre aborda nas consultas. Não faz sentido você ter uma doença inflamatória do seu corpo, estar tratando e você ali, enquanto trata, usar uma coisa que está piorando, que está inflamando o seu pulmão. Então, são caminhos totalmente opostos, né? E essa ideia de que, mas o vape não tem a fumaça, e aí as pessoas acham que pode fumar em qualquer ambiente, enfim. E a gente sabe que tem tido vários problemas, né? Sim. E ainda por cima que isso não é legalizado, você não sabe nem o que você está fumando. Sim. Né? Porque esses vapes você não sabe. Igual você compra cigarro no mercado negro, né? As pessoas compram vape e não sabem. Porque quando você compra um cigarro, ele tá lá, né? Tanto de alcatrão, tanto de nicotina. Assim, é um produto ruim, igual N produtos que tem no mercado, que tá descrito o que tem lá. Você compra se você quiser. Mas quando você não tem essa regulamentação, você também não sabe nem do que se trata que você tá pondo ali dentro. Tem gente colocando coisas, né? Colocando maconha lá dentro, enfim, fazendo horrores. Né? Sei que ou vape ou cigarro convencional passa longe. Passa longe, né? Porque é o tratamento, assim, você vai diminuir crises, né? Porque você vai evitar de pôr coisas químicas que vão fazer reação. Porque, na verdade, né, a asma é uma hiperreatividade brônquica, né? Isso. O brônquio, gente, que é essa parte aí que ela explicou, ele fecha, né? Então, o ar ali, quando passa nele meio fechadinho ali, faz o barulho. Exato. Né? E esse barulho a gente escuta mais quando a gente tá expirando, soltando o ar. Que é a dificuldade maior é na saída mesmo do ar. Tanto que é um chiado, aquele chiadinho que a gente escuta no final da respiração. E isso que você falou, que eu não comentei, em relação ao ar seco e úmido, sim, é um gatilho para a crise da asma, né? Você falou do paciente que tinha o sintoma na corrida. Inclusive, algumas das coisas que motivam, que causam essa crise da asma no meio da corrida, né? Que aí é outra coisa, mas o broncoespasmo induzido pelo esforço, que é como se você tivesse uma asma que só se manifesta quando você faz um esforço maior. Às vezes,
pelo ar seco e úmido que você está inalando em ambientes externos durante o exercício. Porque na verdade essas corridas, né, que a gente vai, elas são bem cedinho. Então, assim, eu fiz uma corrida em julho, tava frio, né? E você chega cedo, 5h30 da manhã, começa, ainda tá friozinho. Depois esquenta um pouquinho, mas mesmo assim, tava frio. Sim. Ontem teve uma corrida que uma amiga minha foi, ontem tava bem frio. Então, né? E assim, nesses casos de falta de ar que você não sabe, né, induzida, que a pessoa fala quando faz exercício, o teste cardiopulmonar é muito importante. Se você fizer só o ergométrico, pessoal, você vai ficar sem essa janela, sem esse dado referente à parte respiratória, que o teste ergométrico simples da esteira, ele resolve para a maioria das pessoas. Mas para algumas queixas, né? O atleta muito condicionado, para aquela falta de ar que você está investigando, não necessariamente é do coração. Porque às vezes a pessoa vai no cardiologista muitas vezes, porque ela acha que é do coração, que ela vai morrer do coração. E aí muitas vezes eu falo, olha, vamos fazer um exame do pulmão? A gente detecta, manda pra Martina, vai lá ver o que tá acontecendo, né? Então, assim, é muito importante. E aí, agora eu acho que é mais importante a gente falar do tratamento. Sim. Porque é muito negligenciado. Às vezes o médico manda usar bombinha direto e uma só quando tem crise. Ou você tem aquele que não tem que usar, só vai usar em crise. E eles já acham que é a mesma coisa. E muitas vezes eles deixam pra lá e deixam de ter uma qualidade de vida boa. Sim. Como é que funciona? Todas as bombinhas têm corticoide? Não tem. É perigoso, porque quando um médico passa... Igual meu sobrinho, o médico passou pra ele, ele falou, mas eu vou usar isso 6 meses. Falei, não, mas isso daí não é uma coisa assim, você tá fazendo um tratamento. E às vezes depois você vai parar. Então você também tem vários tipos de bombinha, né? Como é que é essa? Não, ótimo, porque... Primeira mensagem, a bombinha não é inimiga. Primeira não coisa, é gente, ó. A amiga do seu pulmão, da sua capacidade de fazer exercício, de ter uma vida normal, né? Sim, quando você usa a bombinha, indicado por um médico, fazendo acompanhamento na dose correta, avaliando a resposta, ela é quem vai tratar a sua asma, junto com coisas do estilo de vida que a gente conversou. Mas asma, gente, é igual a inflamação é igual a desinflamar com corticoide inalatório, tá? Então, o primeiro passo que a gente, quando vocês passam no consultório, eu sempre explico. O tratamento principal, o remédio principal para asma é o corticoide inalatório, né? Em alguns casos a gente associa com o broncodilatador, que é o remédio que vai abrir a via aérea. Em outros casos a gente mantém só o corticoide inalatório. E dentro desse mundo bombinha, tem uma grande diversidade de tipos de bombinha. Então tem uns que são sprays, tem uns que são umas rodinhas, tem uns que você levanta só uma tampinha. É porque tem um que tem um comprimido que você aspira, né? Tem o que você bota o comprimido e tem que furar para aspirar o pozinho. A gente até brinca que todo pneumologista tem uma maleta cheia com vários modelos. tipos dos modelos das bombinhas. E vai depender a bombinha do tratamento da crise, o tratamento de resgate, vamos dizer ali, que é o SOS, para quando a coisa ficou ruim, e o tratamento de manutenção. Então, bombinha não é a mesma coisa para todo tipo de tratamento, tá? Então, para resumir, vai ter o tratamento de manutenção, que é para manter a sua asma controlada, que é aquela que você vai usar todos os dias, uma vez ou 2 vezes ao dia. Que no caso é o broncodilatador. Que é o corticoide inalatório. Corticoide inalatório. Com ou sem broncodilatador. Vai depender. Vai depender do paciente. Em geral, na grande maioria dos casos, a gente precisa associar e depois vai baixando essa dose. Que é o tratamento de manutenção. É como tomar o AS, Sim. no seu caso, para prevenir. Paciente que teve infarto vai tomar AS o resto da vida. Isso. Então, a gente coloca o tratamento de manutenção, a princípio, sem uma previsão de retirada, mas a gente sempre vai almejar deixar a dose mínima para o paciente ficar bem. Então, a gente acha a menor dose com a melhor resposta clínica. Fora o tratamento de manutenção, aquele que você vai usar diariamente, estando bem ou não estando bem. Às vezes os pacientes, eu tô muito bem, eu parei de usar. Não, tá? É continuar. Tem o tratamento de resgate. Então, mesmo com o tratamento ali regular, eventualmente você pode ter uma crise. Mudou o clima, aumentou o índice de poluição, você pegou uma gripe. Você viajou para um lugar mais alto, né? Um lugar mais frio.
Sim, foi para um ambiente muito úmido, cheio de ácaro, né? Tem essa interação com o ambiente. Entrou em crise. Ali na crise a gente precisa do broncodilatador, né? Que age ali no intervalo de tempo menor, com corticoide oral muitas vezes, né? Tá. Mas aí é o tratamento para a crise. Então o paciente ele vai sair da consulta com um plano de ação. Tá aqui a sua receita. É um tratamento diário, que é a manutenção, e um tratamento para crise, tá? Porque as pessoas têm uma visão do corticoide, né? Porque, assim, quando você usa um corticoide, pessoal, via oral, né? Aquelas pessoas que têm pressão alta, se usar o corticoide por um longo período, pode subir a pressão, né? Pode interferir, pode reter líquido, a pessoa fica inchada. Mas o corticoide inalatório, ele não faz nada disso. Então, as pessoas às vezes pensam que ela vai usar uma bombinha com corticoide e ela vai engordar, vai ter algum problema, mas são coisas completamente diferentes, porque é uma coisa inalatória com uma dose muito menor, o grau de absorção é na via aérea, né? Uma coisa local, né? Sim, e olha só o contraste, né? Às vezes a gente vem com esse conceito do corticoide inalatório que vai fazer mal, mas ele tá agindo ali só na via aérea, como você falou. O paciente acaba não tratando adequadamente e fica tendo crise direto. Aí o que é que faz? Vai pro pronto-socorro. Aí o que é que acontece no pronto-socorro? Inalação, corticoide oral. Ou então na injeção. Você fazendo isso 5, 6 vezes no ano, você vai ter muito mais problemas do que você tratando ali adequadamente com uma dose mínima de corticoide que vai agir só na sua via aérea. Então, era outro recado que eu acho que é super importante a gente falar. Tem o sintoma, tá recorrendo, precisa ir em consulta, precisa passar numa avaliação, precisa fazer os exames para comprovar a asma, precisa achar a dose ideal para você viver bem, viver controlado e não ficar nessas idas ao PS. E porque também é importante você ter o seu pneumologista, porque ele já sabe o que usou e não deu certo, né? Igual a gente usou um remédio para pressão, não deu certo para aquele paciente, ele inchou a perna, o outro ficou tossindo porque tomou enalapril, o outro, né? Então tem isso também, do segmento que você já sabe que usou, você tem um histórico clínico do paciente. Sim, e é a partir disso que você vai conseguir planejar o tratamento do paciente, né? Então, se eu tô com um paciente que tá com corticoide inalatório, mas não tá bem, eu associei o broncodilatador, tô precisando sempre aumentar a dose. As comorbidades, as doenças que estão ali em volta, por exemplo, sinusite, refluxo, estão todas controladas. E eu tô vendo que esse paciente está precisando de cada vez mais doses para controlar, eu posso estar diante de um asma grave, né? Sim. E hoje em dia a gente tem um arsenal de remédios novos, né? Os imunobiológicos, que vai ter indicação precisa, mas eu só vou conseguir chegar nessa parte de indicar... Se tiver acompanhamento, se tiver um tratamento certo. Né? Exatamente. Se eu souber o que aconteceu. Porque esse corticoide aí que o pessoal dá no pronto-socorro, que assim, tá certo, porque é uma coisa que tá exacerbada, vai tomar pelo menos uns 5 dias de corticoide. E às vezes 20, 40 miligramas de prednisona, né? Que é uma dose considerável, né? E a gente vê, por exemplo, idosos que tomam um pouquinho já descompensa. Já diabetes já descontrola quando toma corticoide, a pressão sobe, a gente vê isso. Anti-inflamatório, aumenta a pressão também. Então, a gente tem, no jovem que não tem nenhuma doença, isso é mais tranquilo. Às vezes não vai acontecer. Mas eu sempre falo no meu Instagram, no podcast, né? Que a gente, pessoal, a gente precisa escutar o nosso corpo. Perceber o nosso corpo, o que está acontecendo, porque ele fala com a gente. E às vezes a gente vai negligenciando, né? Sim. E aí chega numa hora que a coisa... sai do controle, né? Então, assim, é muito mais fácil você... Se você está sentindo cansaço, que é um sintoma inespecífico, falta de ar também, porque às vezes pode ser uma ansiedade, pode ser uma asma, ou pode ser um entupimento nos vasos do coração. Ou pode ser só porque você está sedentário e está acima do peso sem fazer exercício, né? Então, assim... E eu acho que é isso a importância da gente explicar para o paciente, né, Martina? Olha... Esse corticoide você vai usar sempre, é só ali na via aérea, né? E não fique achando, porque você tá bem, você para. Porque assim, é igual eu falo, o paciente hipertenso, ele tá controlado porque ele tá tomando remédio. Se ele parar de tomar, a pressão vai subir. Acabou o efeito do remédio. Mesma coisa.
Sim, ele vai ter asma. sim. Pode até demorar um pouquinho, mas ele vai ter. E aqui em São Paulo, faz frio, faz calor. Aí daqui um pouquinho chove. Aí depois fica muito seco. Então a gente vive assim várias estações do ano de repente numa semana, Sim, né? Isso tudo é gatilho. Com E certeza. antigamente não, é um mundo mais saudável, né? Vamos dizer assim, do que a gente vê hoje, né? Não, eu acho isso fundamental, é algo que a gente vê no dia a dia. Muito paciente tá ali controladinho. Por exemplo, tem algumas das medicações inalatórias, que são as bombinhas, que são de uso de 2 vezes ao dia. E aí, vários pacientes tinham sintoma, começou a tratar, ficou ótimo. Ah, eu vou reduzir, não vou tomar dose Só da vou noite. tomar de manhã. Aí daqui a pouco não vou tomar todos os dias. Eu vou parar. Daqui a pouco descompensou, voltou a ter crise, a gente volta para a estaca zero, né? Então, a gente vai sempre tentar baixar a dose do remédio, mas tem um passo a passo para a gente chegar nisso, né? Tem etapas. Então, assim, não interromper o tratamento por conta própria, não deixar de tratar, né? Não ficar só nessa de tratar crise no PS, tem que acompanhar, manter o tratamento Tomar diário. as vacinas. Tomar as vacinas, evitar tudo que possa piorar seu pulmão, tabagismo dentro. E outra coisa que os pacientes falam muito, Cris, mas eu vou ficar viciada na bombinha. Bombinha não vicia, gente. O que acontece é que se você não está tratando adequadamente sua asma, e você está só usando o broncodilatador que vai ali tirar você da crise, você não está controlando a inflamação. O broncodilatador, ele não trata a inflamação. Ele só abre o brônquio. Ele abre ali o brônquio. O que vai tratar é o corticoide inalatório, que você não está usando. Então, o que está acontecendo? A sua asma está descontrolada, você está tendo sintomas frequentes que envolvem o brônquio ficar fechado e você está precisando de um remédio para expandi-lo. Então, não é que você está viciado na bombinha, você está precisando de remédios para a crise porque você não está tratando a doença. Aí, à medida que você trata, você tem menos crise. Quando você faz o tratamento adequado, que vai envolver o corticoide inalatório com ou sem o broncodilatador, essas crises diminuem muito, né? Tem pacientes que passam o ano sem ter sintomas. Olha que maravilha. Né? Faz exercício, vive uma vida completamente normal. Que é o que a gente vê na maioria dos casos. É uma minoria, é uma parcela muito pequenininha dos pacientes que vão ter asma grave. Sim. Tá? E eu acho que muita gente que não chega até vocês, né? Que eu acho que é esse a grande mensagem aí do podcast, no sentido assim, além dessa questão de negligenciar o tratamento, muitas vezes, se você tem cansaço, falta de ar, né? Você acha que você começou a academia, porque assim, 3 meses de exercício físico, você tem que melhorar a sua performance aos poucos, né? Você tem que ir desafiando o seu corpo. Se você acha que você não está evoluindo, isso pode ser um sinal, né? Então, eu acho que isso que é importante, assim, pensar. Porque não é só ir no clínico, faz uns exames, tá tudo bem, ou faz exame de sangue, vai no cardiologista, não tem nada, né? E será que não é o pulmão? Porque sempre fica, né? Se ninguém não falar nada, não chamar atenção, não pensa, né? Que pode ser. O pulmão fica meio em segundo plano. Fica. Né? Não devia, mas fica. Vai lá no cardio, não vou infartar, tá tudo bem. Mas não, pode ser outra coisa. O paciente pode ficar super bem. A gente tem atleta olímpico com asma. Exatamente. E que tá tratando, e tá ali, tá tendo seu rendimento ótimo. Mas a asma também mata. Sim. E ela mata muito. Então, de vez em quando sai uma notícia, né? Atleta jovem, morte súbita. Pode ter sido tudo do coração, mas pode ter sido um broncoespasmo grave. Tá vendo? E a gente não tem como prever isso. Né? Então, a forma que a gente tem de evitar isso é tratando, acompanhando. É isso que você falou. Não é normal ter falta de ar. Não é normal ter tosse 3 meses. Não é normal ficar chiando com um aperto no peito. Tem que ver. Não dá para acostumar com isso. Porque senão você começa a relativizar tudo, igual às vezes um paciente idoso, é normal ficar cansado, é normal esquecer as coisas, não é. Né? Sentir bem é fundamental. Sim. Né? Bom, a gente está terminando nosso tempo, acho que a gente abordou tudo. Tem alguma coisa que você queria falar, alguma mensagem, alguma coisa que você acha que a gente tenha esquecido de comentar? Acho que só comentar que o diagnóstico da asma, ele envolve essa história clínica, esses sintomas, e envolve a realização daquele exame do sopro, a espirometria. Sim. Tá? E a gente vê
em vários casos, outros médicos não solicitando esse exame. Então, assim, para a gente dar o diagnóstico da asma, envolve fazer todas essas etapas. Ver sintoma, ver a história prévia do paciente e fazer esse exame, porque é lá que a gente vai ver essa obstrução ao fluxo do ar, né? Porque a pessoa sopra. Explica, pessoal, como é que é esse exame que chama espirometria, que ela falou, gente. Ou prova de função pulmonar, né? É um exame que a gente pede tanto para diagnóstico quanto para acompanhar o paciente com asma ou outras doenças do exame pulmão. simples, né? Mas muitas vezes é difícil de fazer, né? As pessoas... simples, mas é chatinho, eu entendo. Eles vão pôr um clipe no nariz, então você vai só respirar pela boca. E vai ter uma pessoa que vai orientar você a fazer manobras respiratórias. Então, você vai respirar em um bocal com o nariz tapado. E ela vai pedir para você respirar fundo, o pulmão inteiro, inalar o ar inteiro, puxar. Depois soprar rápido. Ou puxar e depois soltar devagar. Então, ela vai explicando, enche o peito de ar, sopra forte. Então, ela vai dando essas instruções. O que os pacientes reclamam eu já soprei tudo e a pessoa tá lá mandando eu soprar e eu não tenho mais ar. Mas é um exame fundamental para quem tem asma. E depois usa uma bombinha e faz de novo, não é assim? Isso. Perfeito. E aí a gente faz o teste com broncodilatador. Então você vai fazer ali as manobras, depois de um tempinho usa o broncodilatador e repete as manobras. O que é que a gente vai ver? A gente vai ver uma reversão da obstrução depois do uso do broncodilatador, tá? E uma coisa importante, não ter essa reversão na hora do exame não quer dizer que você não responda clinicamente ao tratamento. Porque também é muito rápido ali, né? É uma coisa assim, tipo, né? Tipo, não é... É aquela história, ali é um momento, né? Sim. Você tem que avaliar um contexto também. E aí, a gente pode ter paciente com a função pulmonar normal. Provavelmente ele está numa fase de controle muito bom, né? Então, tinha ali uma função pulmonar alterada, a gente tratou, a gente vai acompanhando esse paciente, você vê a função dele em alguns momentos muito boa ou melhor. Curou? Não, tá controlado. Entendi. Então, acho que a gente não tinha falado desse exame, que é um calo para os pacientes. É verdade. Bom, Martina, queria te agradecer imensamente. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que é um assunto que traz informação para todo mundo. Qualquer faixa etária pode ter asma, né? Então, eu agradeço mais uma vez sua disponibilidade de vir aqui. Foi um prazer te receber. Foi um prazer meu, Cris. Obrigada. Estou à disposição e espero que fique a mensagem de que a asma é tratável e que a gente pode ter uma qualidade de vida ótima mesmo com essa doença. Isso mesmo. Pessoal, então é isso aí. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.